Os protestantes admitem a palavra divina tal qual foi escrita na Bíblia por inspiração divina. A Igreja Católica está de acordo sobre este ponto e admite igualmente a Bíblia como sendo a palavra divina escrita. Onde a Igreja discorda do erro protestante é que ela, além da Bíblia, admite certas verdades não escritas na Bíblia, ou escritas não de modo literal, mas sim espiritual ou figurado. Os protestantes admitem só a Bíblia, dizendo que todas as verdades reveladas por Deus estão na Bíblia. Ora, isto está em contradição com a própria Bíblia. São João, ao terminar o seu Evangelho, diz expressamente: muitas outras coisas fez Jesus, as quais se escrevessem, uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que seria preciso escrever. João 21, 25. É, pois, certo que Jesus disse coisas que não estão escritas, e o que disse e não foi escrito tem o mesmo valor e a mesma autoridade que aquilo que foi escrito na Bíblia. Nenhum protestante sincero pode negar isso. E como se chama esta palavra divina não escrita? É São Paulo quem nos revela o nome destas verdades escrevendo aos Tessalonicenses: permanecei constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras, ou nossa carta. Segunda Carta aos Tessalonicenses 2, 15. Eis diante de nós a tradição, tão atacada pelos pobres protestantes, e tão incompreendida. Que é, pois, a tradição? É a palavra divina, tendo a mesma autoridade que a Bíblia, não escrita, mas transmitida oralmente pelos apóstolos e mais tarde escrita por iniciativa particular, pelos primeiros papos, bispos, sacerdotes e até simples fiéis instruídos em sua religião. A diferença entre a Sagrada Escritura e a tradição, é que a primeira palavra divina foi escrita por inspiração do Espírito Santo que a preservou de todo erro, enquanto que a segunda palavra divina foi escrita por particulares sem a inspiração do Espírito Santo, e sem a preservação do erro pessoal da parte do escritor. A tradição é, pois, a palavra de Deus, desde que fica constatado ser de origem apostólica, mas como o erro pode mais facilmente infiltrar-se na palavra falada do que na palavra escrita, três condições são impostas para que uma doutrina dizendo respeito à fé ou à moral, possa reivindicar para si a tradição divina. 1. Deve remontar até os primeiros séculos e ser conhecida universalmente como tal. 2. Deve concordar com a palavra de Deus escrita, ou pelo menos não contradizê-la. 3. Deve ser declarada autêntica por uma autoridade competente. Revestida desta segurança, uma doutrina é considerada tradição divina, faltando um destes requisitos, é destituída de toda a autoridade. A integridade das tradições é tão certa como a própria Escritura, pois uma e outra são confiadas à guarda da Igreja infalível, contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Ora, as portas do inferno prevaleceriam contra a Igreja se ela não conservasse íntegra a verdade que lhe foi confiada. E como se faz a transmissão da tradição divina? De 9 modos. 1. Pelas decisões da Santa Sé e os decretos dos concílios gerais. 2. Pelos símbolos, que são os dos apóstolos, de Niceia e de Santo Atanásio. 3. Pelos santos padres, que são como o porta-voz da tradição. 4. Pelo consentimento unânime dos teólogos. 5. Pela liturgia sagrada. 6.
pelos Atos dos Mártires. 7. Pelos escritos de certos hereges combatendo a doutrina da Igreja. 8. Pelos escritores eclesiásticos. 9. Pelos monumentos, altars, templos, túmulos dos mártires e inscrições que exprimem a fé dos primeiros séculos. Conhecendo exatamente o que é a tradição, o seu valor, a sua autoridade, podemos agora recorrer a ela para provar a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. Para isso, basta consultar os santos padres e doutores da Igreja seguindo desde os apóstolos até hoje a sua doutrina, para averiguarmos que a Imaculada Conceição proclamado dogma pela Igreja em 1854, remonta até os apóstolos por uma tradição universal ininterrupta. Tal tradição, confirmando o que está implicitamente revelado no Evangelho, torna-se uma revelação explícita e certa de uma verdade divina. É esta tradição constante que quero demonstrar aqui por textos autênticos, recolhidos das obras dos santos padres de todos os séculos, dos apóstolos até a proclamação do dogma em 1854.